o que acontece hoje a respeito do dízimo? Muitas pessoas, inclusive na internet, você vai encontrar vários artigos de pessoas, por que não sou dizimista, ou por que o dízimo não é bíblico, enfim, vários tipos de artigos contra a prática do dízimo. E eu acho que esse surto de pessoas que não querem dizimar, ou está até mesmo contra o dízimo, tem a ver também, por um outro lado, com a deturpação que foi feita a respeito do dízimo. Porque tem muitos pastores que supervalorizam o dízimo a ponto de colocá-lo até mesmo como condição de salvação, né? E se você não der o dízimo de alguma maneira ali, em alguma parte da sua vida, você vai ser alcançado pelo devorador, Deus estará sendo roubado por você. Agora, imagine você, quando você está, por exemplo, com uma situação em casa em que você não tem dinheiro para dar. E aí você ouve do pastor que você está roubando a Deus, que o devorador vai entrar com tudo na sua casa, que você é uma pessoa ou um crente de segunda qualidade porque você não dá o dízimo. A pessoa vai pegando uma ojeriza disso a ponto de pegar raiva do dízimo. E uma coisa é fato, o dízimo é bíblico. Está lá no está lá no Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você não tem uma ordem direta para dar o dízimo, como havia no Antigo Testamento. Então a gente precisa entender o Evangelho. Eu acredito que muitos evangélicos não entendem o Evangelho e isso tem implicações em outras áreas. Por exemplo, o Evangelho não trabalha com lei. O Evangelho trabalha com princípios. O Evangelho trabalha com princípio. Então, não existe uma lei, por exemplo, dos 10 mandamentos lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou não adulterarás. No Novo Testamento não tem isso. Tem algo que vai além disso. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, a maioria das palavras de Jesus, dos mandamentos de Cristo, são mandamentos que trabalham com princípios. E o princípio básico é o princípio do amor. É o princípio do amor. Se você cumpriu, se você tem amor pelo seu próximo, por Deus, você cumpriu a lei, diz o apóstolo Paulo. Porque, de fato, o amor é o cumprimento da lei. Então, veja bem, Paulo não trabalha com lei. Ele trabalha com o princípio do amor. Então, para o crente, qual que é o princípio de doar as coisas para Deus? Não é Malaquias 3:10. Pastor que prega Malaquias 3:10 está equivocado. O princípio do crente é segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que pouco semear, pouco vai colher. É como o pastor João Flávio acabou de falar. Meu irmão, se você ficar restrito ao dízimo, você está restrito à lei do Antigo Testamento. Você tem que ir além disso aí. Por isso que o Novo Testamento, para muitas pessoas, elas acham que o Novo Testamento é mais fácil do que o Antigo, porque o Antigo tinha lei, tinha isso, tinha aquilo. Não, pelo contrário. É muito mais difícil viver o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não tem uma lei para isso, lei para aquilo outro. Existe um princípio onde você tem que andar de acordo com aquele princípio. Você tem uma liberdade. E no caso do dízimo também. A pessoa que diz que nunca dizimou, né? Aí no caso desse senhor aí, durante 10 anos, ele não está cumprindo o princípio do amor. Não é nem convertido. Uma pessoa que nunca deu nada na obra de Deus e se orgulha disso, não é crente uma pessoa dessa. O princípio do evangelho é doação. Se a pessoa não tem esse princípio, pastor Paulo, uma pessoa dessa não é convertida. Eu duvido da conversão de uma pessoa dessa. Exato. Se ele não dá nada para Deus, nada, está errado, né? A Bíblia fala para nós honrarmos, né? Inclusive com a nossa, não é só honrarmos a Deus com nossas palavras. As primícias da tua renda. Exatamente. Com tudo que Deus nos dá, nós devemos devolver ao Senhor, né? Mas com sabedoria. Então, eu acredito que o dízimo, nós devemos ir além do dízimo, né? Se você está no dízimo, você está vivendo apenas na lei. Você tem que ir além da lei.
não é? E dizimar com tudo, com a sua vida, com o seu tempo, com a sua inteligência, com tudo, inclusive com o seu dinheiro, é claro, né?